micro e pequeno empresário, para que você possa conhecer a Caraguatá, a escola para empresários, feita exatamente para pequenos e microempresários, nós vamos apresentar aqui uma aula de gestão financeira descomplicada, voltado para pequenas empresas, para justamente você conhecer um pouco da nossa metodologia, da maneira como a gente aborda os temas. Pois bem, nessa aula você irá aprender, porque eu vou te ensinar um modelo de gestão financeira muito prático e descomplicado, né, de uma maneira muito simples. Técnicas que talvez você não esteja utilizando e que, se você passar a utilizar, certamente vai fazer com que aumente a lucratividade da tua empresa, tirando você do vermelho do banco, onde você está pagando juros. E com isso, tornar a sua empresa uma empresa sólida e lucrativa, que é tudo o que a gente quer. Bom, antes de começar propriamente esse conteúdo, essa aula, né, de gestão financeira descomplicada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dimas Noronha, sou contador, administrador de empresas, fiz mestrado em administração, sou empresário do ramo contábil há 36 anos já, professor universitário, e há 40 anos na minha carreira profissional eu venho assessorando micro e pequenas empresas, né, trabalhando no dia a dia com as micro e pequenas empresas. E sou o idealizador da Caraguatá, Escola para Empresários. Pois bem, eu vou colocar aqui alguns pontos que certamente você, ao ouvir, vai se identificar com eles, vai ver que isso está presente no seu dia a dia, ou todos, ou alguns. Mas vamos a eles, para ver se você se identifica com aquilo que a gente está apontando aqui. Certamente você já falou, ou fala, né, com certa frequência. Ah, eu vendo bem, minhas vendas estão boas, elas não caíram, mas eu não sei para onde vai meu lucro. E chega no final do mês, minha conta está estourada, eu estou no vermelho no banco, pagando juros. Pode ser também que você já tenha falado, ou ouvido um micro e pequeno empresário dizer: eu não sei como fazer para, com exatidão, definir os custos dos meus produtos ou serviços. Então, como é que eu faço se eu não sei os custos? Eu defino o preço com base naquilo que os meus concorrentes praticam. Então, ou seja, se é o preço adequado para minha empresa, se cobre meus custos ou não, não sei, já que eu não tenho a exatidão de como eles são formados. Então, eu sigo aquilo que a concorrência está fazendo para não ficar fora do mercado. Um outro aspecto que você já deve ter deparado ou se perguntado é: eu não sei se eu tenho capital de giro suficiente para sustentar as minhas operações, para dar prazo para os meus clientes, né? Se eu tenho tempo de esperar com que esses clientes me paguem. E aí eu dou o prazo que o meu concorrente também aplica. Então, se eles dão 30 a 60 dias, eu faço a mesma coisa, que é para estar competitivo no mercado. Uma outra desabafo que é muito comum a gente ouvir nos micro e pequenos empresários é: não me sobra tempo para nada, eu corro o dia inteiro, luto feito um condenado e não me sobra tempo para nada. Quando a gente pergunta quando foi a última vez que ele tirou férias, ele não tem nem ideia de quando foi essa última data, né, de férias. Uma outra queixa que a gente ouve bastante é: eu não consigo manter um pessoal e por isso eu perco em competitividade porque eu tenho uma alta rotatividade de pessoas. Certamente você também já deve ter ouvido falar: eu tenho uma empresa familiar e os problemas que vivo na família vêm para a empresa, isso atrapalha a gestão da empresa, porque a gente acaba misturando a família com a empresa e vira tudo uma coisa só num balaio. E aí a gente poderia, etc, etc, colocar várias queixas que a gente, com muita frequência, ouve
da boca dos pequenos e microempresários. Então, mas só para ficar nessas, certamente você pode já ter se identificado. Ou tem um amigo, um colega, que você já identificou que ele vive essa situação. Pois bem, então, aqui hoje nós vamos abordar um dos tópicos que nós temos na nossa escola, que é a gestão financeira. E a gestão financeira, ela é uma área funcional da empresa muito, muito importante. Fato é que existem pesquisas que mostram que a maior causa de mortalidade das pequenas empresas é justamente por não ter uma gestão financeira estruturada e faça com que aquele empresário tenha controle de todas as operações e lucratividade na sua empresa. Então, por isso, a gestão financeira mal feita ou feita de uma maneira totalmente amadora é a grande vilã, né, sendo a maior causa de mortalidade dessas pequenas empresas. Muito bem. E hoje, nessa aula demonstrativa, para vocês conhecerem a nossa escola e a nossa metodologia, a nossa proposta de trabalho, nós vamos pegar um dos pontos da gestão financeira descomplicada, que é custos de produtos e serviços. Como é que eu encontro o verdadeiro custo de produtos e serviços na minha empresa e, a partir disso, colocar um preço sem o risco de que esse preço nem sequer cubra os custos da minha empresa, que às vezes é uma das causas de eu estar lá no vermelho na empresa, no banco, vendendo, mas chega no final do mês eu estou lá pagando juros e estou no vermelho no banco. Então, é um pouco disso que nós vamos ver aqui hoje. E para a gente falar de como você vai calcular esse custo, nós vamos usar essa metodologia, que é o custo por contribuição marginal, que é a metodologia gerencial que melhor e mais fielmente traz a formação do custo na empresa. Nós vamos traduzir isso para você na prática e você vai ver que é uma forma simples de fazer e que principalmente você não vai ter distorção. Bom, como é que é essa metodologia de custo por contribuição marginal? Eu tenho que achar uma margem de contribuição que cada produto ou serviço que eu vendo na minha empresa ajude a cobrir esses custos totais que eu tenho lá na minha empresa. Vocês vão observar que nessa metodologia não existe rateio, porque todo método que eu vou ratear um custo por diversos produtos, seja qual critério eu utilize, ele está sujeito a gerar distorções. Por mais cuidadoso que eu seja, ele vai gerar distorção. Então, como é isso? Se eu não tenho rateio, como é que eu faço? A gente vai usar aqui um sistema muito similar ao sistema de condomínio, né? Onde existem as despesas que são comuns a todos os condôminos e aquela despesa ela é rateada, dividida, né? É para que todos os condôminos arquem com aquelas despesas. Então, nós vamos ver aqui um sistema muito parecido com isso, mas sem fazer nada de rateio. Bom, para que a gente então possa começar a entender essa metodologia, nós precisamos entender dois conceitos que são simplesinhos de serem entendidos, que são os conceitos de custo fixo ou custo variável. Bom, vamos lá, de uma maneira muito simples, objetiva, entender o que é custo fixo, o que é custo variável. O custo variável é todo custo que existe apenas se existir a venda do produto ou do serviço. Então, toda vez que você se perguntar, esse custo aqui, ele só existe se eu vendo? E você responder sim, ele é um custo variável. E toda vez que você se perguntar, esse custo aqui,
ele só existe quando eu vendo? E a resposta for não, ele é um custo fixo, tá? Então, o conceito é esse. Todo custo que existe, porque existiu a venda, consideramos custo variável. Todo custo que existe, independente de que eu venda alguma coisa, seja um produto ou um serviço, ele é fixo. Vamos exemplificar isso daqui. Aqui, ó, nós temos aqui uma listinha de custos fixos. E eu pus aqui uns valores porque a gente vai usar isso daqui para um exercício que nós vamos fazer agora. O aluguel que você paga. Então, eu atribuí aqui R$ 5.000 de aluguel. Se você o mês inteiro não vender nada, ou vender muito pouco, ou vender bastante, ele existe e ele fica inalterado. R$ 5.000. Então, a gente pode dizer que o aluguel não existe porque existiu a venda. Porque se eu passar o mês inteiro fechado, com as portas fechadas, não vendi um centavo, eu vou ter que pagar o aluguel. Então, ele é um custo fixo. O salário do meu povo, né? Aquelas pessoas que organizam a empresa, que vendem, não estou dizendo a comissão, aqueles que vendem, o pessoal do administrativo, o pessoal que faz a limpeza, a manutenção. Chega no final, no dia do salário, lá no 5º dia útil, eu tenho que pagar o salário desse povo. Ora, se eu tenho que pagar o salário desse povo, independente que eu vendi ou não, é um custo fixo. O prolabore é o rendimento, o pagamento ou o salário do sócio. Ora, porque se você trabalha na sua empresa, você tem direito ao salário. E o nome dele é prolabore. Então, R$ 15.000 aqui, ele também é um custo fixo, porque se você tem que receber para pagar as suas contas da sua família, independente do quanto você vendeu, ele é um custo fixo. A internet que você utiliza para suas operações, o contador que você paga para fazer a escrituração, a apuração dos seus impostos, a conta de energia, o combustível que você gasta para algumas operações, material de expediente, material de papelaria, de limpeza, que existe independente do que exista a venda. Mesmo que você não venda, ou venda pouco, ou venda muito, eles existem. Então, eles são considerados custos fixos. Por quê? Porque eles existem independente que a venda aconteça. Esse é o conceito de custo fixo. Ok? Então, a pergunta que sempre tem que ser respondida é: esse custo, ele existe apenas porque existe a venda? Ou ele existe independente de ter a venda? Se a resposta é ele existe independente da venda, ele é um custo fixo. Bom, com isso nós já aprendemos o que é custo fixo. Agora vamos aprender o que é custo variável. O custo variável é aquele custo que só existe porque existe a venda. Ora, se eu fiz uma venda de uma mercadoria, o quanto eu paguei por aquela mercadoria é um custo variável, porque só existe aquele custo porque eu estou vendendo. Então, nós, para elaborarmos aqui um exercício, né, eu coloquei aqui como se a empresa vendesse apenas esses 5 produtos, né, o produto A, B, C, D e E. E fui atribuindo aqui um custo de mercadoria para cada um, né? O A custou R$ 100, o B 150 e assim vai. Daí para eu poder fazer a venda, eu tenho que entregar, seja por correio, seja por uma transportadora, um parceiro, e cada unidade que eu entrego tem um custo. Então, eu chamo de frete. O produto A eu gasto R$ 5, o B 5, C 5, já o custo D é 8 e assim vai. Então, só tem o custo do frete quando eu tenho a venda. Porque se eu não tenho a venda, eu não tenho que pagar frete para ninguém. Mas a partir da hora que eu fiz a venda e que eu tenho que entregar o produto que eu vendi, eu passo a ter custo do frete. Ora, então, se eu só tenho o custo do frete a hora que acontece a venda, ele só existe porque existiu a venda, ele é um custo variável. Bem diferente do aluguel, que existe independente de eu ter vendido. Então, aqui a gente já vai começando a separar o conceito do que é fixo e do que é variável. Entendendo? O fixo é aquilo que existe independente que a venda aconteça. E o variável só existe quando a venda acontecer.
E quando eu me refiro aqui à venda, é venda de produto ou de serviço. Comissão. Eu pago comissão para os meus vendedores, independente do salário fixo dele. E aí, então, eu pago um X% para o produto A, para o produto B, e assim vai. Então, eu fiz uma venda, no produto A eu tenho que pagar R$ 3 de comissão para o meu vendedor, no B eu pago 5, no C eu pago 8, e assim vai. Ora, se aconteceu a venda, acontece o pagamento da comissão. Se não acontece a venda, não existe comissão para ser paga. Portanto, então a comissão ela é um custo variável, porque ela só existe quando existe a venda. A mesma coisa acontece com os impostos, né? Eu pago imposto sobre o meu faturamento bruto, sobre aquilo que eu vendo e emito de nota fiscal. Pois bem, e aqui, de novo, a gente foi atribuindo algum valor de imposto para cada produto, né? O produto A é R$ 7, 10, depois o C 15 e assim vai. Ora, pois bem, eu só tenho o imposto a pagar, se ele incide sobre aquilo que eu vendi e emiti de nota, quando acontece a venda. Se eu não vendi, não tem imposto, porque não tem um valor sobre o qual eu tenho que aplicar o percentual do meu imposto. Então, se vocês observarem, todos os custos que estão aqui, mercadoria, frete, comissão, impostos, eles só acontecem, eles só existem a partir do momento que eu efetivo uma venda de um produto ou de um serviço. Portanto, eles são considerados custos variáveis. Bom, na altura aqui do campeonato, penso eu que já ficou claro para você a diferença do conceito daquilo que é custo fixo, daquilo que é custo variável. Bom, isso estando claro, agora a gente começa a entender então o que é essa margem de contribuição. Ora, se vocês se lembrarem, o produto A, eu vou atribuir um valor de venda para eles de R$ 160. O produto B, 220, o C, 310, o D, 700 e o E, 780. Então, esses são os valores que eu vou praticar de venda. Se vocês se recordam, o custo variável do produto A era 115, o do B 170, o do C 128. Vamos conferir? É só a gente voltar aqui, ó, e ver aqui no custo total, ó, 115, 170, 228, 558, são os valores que eu trouxe aqui para o custo variável, os mesmos do quadro anterior. E aí, se eu traio 160 de 115, me sobra 45, uma continha básica, né? 160 menos 115, me sobrou 45. 220 menos 170, me sobra 50. E assim vai. Esse valor que sobra, R$ 45, R$ 50, R$ 82, R$ 142, é aquilo que a gente chama de margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o resultado do valor de venda que eu pratico, 160, 220, 310, menos o custo que existe em função de existir a venda, que são os custos variáveis. Ora, então, quando eu vendo por produto A, por exemplo, por R$ 160, cubro os custos variáveis que somam R$ 115, que é a soma do que eu gastei com a mercadoria, com o que eu gastei de frete, o que eu gastei de imposto, o que eu gastei de comissão do vendedor, deu 115. Então, tudo aquilo que é custo porque existe a venda do produto, está pago, porque eu estou pegando 160 e tirando 115, porque esse 115 está comprometido para pagar esses custos variáveis. O que me sobra? Me sobra 45. É lucro? Não, não é lucro, porque a gente ainda tem os custos fixos que estão separados lá. Pode ver que até aqui nós não trouxemos para esse exercício nada de custo fixo. Então, esse 45 não é lucro, ele é uma margem de contribuição. Margem de contribuição para quê? Justamente para que a gente consiga pagar aqueles custos que existem, independente de existir a venda.
que são os custos fixos. Pois bem, se você lembrar lá, vamos voltar nos quadros anteriores, quando eu fui elencando lá os custos fixos, nós totalizamos R$ 43.000. Vamos ver se era isso mesmo. Aqui, ó, total, né, do aluguel, do salário e tal, R$ 43.000. Tá aqui ele. Então agora a gente volta lá, ó. 43 é o somatório dos meus custos fixos, que são os custos que existem independente de existir a venda. Aí, se você lembra no quadro anterior, a margem de contribuição de cada unidade do produto A é de R$ 45, o do B é de 50, de 82. Então, vamos imaginar que nesse momento do mês, né, começou o mês, dia 1º de um mês, eu tenho 43.000 de custo fixo para pagar, que é aluguel, salário, contador, luz, água, internet, né? Eu tenho lá R$ 43.000 para pagar. E abri a porta no primeiro dia do mês, no primeiro horário do mês de trabalho, eu vendi uma unidade do produto A, uma unidade do produto B, uma do C, uma do D e uma do E. O que isso significa? Que eu pegando o valor de venda deles, tirando aquilo que era custo variável, que é o fornecedor, imposto, porque eu tenho que deixar esse valor separado para cobrir esses custos que existem, porque existe a venda do produto, eu trago a margem de contribuição para cá. Então, vamos imaginar uma situação ideal que eu vendi um produto, uma unidade de produto de cada produto, do A, do B, do C. Então, eu trago para cá, né? 45.000 do A, 50 do B, 82 do C, 142 do D e 120. Se eu fizer essa subtração, pegar o 43.000 e tirar todas as margens de contribuição, vocês vão encontrar exatamente esse resultado, R$ 42.561. Então, isso significa que naquele primeiro horário do mês, em que eu pratiquei uma venda de cada produto, uma unidade de cada produto, eu pego a margem de contribuição de cada um, trago para cá para quitar os meus custos fixos. Então, naquele momento, o meu custo fixo, que era de 43.000, agora já é de 42.561. Então, veja que eu não estou rateando o meu pagamento de aluguel para os produtos. Vou criar lá um critério para ratear o aluguel para cada produto que eu vendo, né? Quanto que vai ser a fração para cada. Não faço isso. Eu faço o contrário. Eu pego o que sobra de margem de contribuição de cada produto e trago para pagar aqui. Então, aqui está o sistema de condomínio que eu falei. 43.000 é a despesa do condomínio, aquela despesa que é comum a todos os condôminos, né? A despesa da manutenção da piscina, a despesa da energia dos corredores, do zelador, enfim, de quem cuida da piscina. Então, é o 43.000 aqui. E aí o condômino A contribui com 45, o B com 50, o C com 82, em cada unidade vendida. Então, ao invés de eu levar o custo para ser rateado dentro do produto, eu faço o contrário. Eu pego a margem de contribuição de cada produto, tirando já os custos variáveis, e trago para cobrir o custo fixo. Então, se eu fiz uma venda de uma unidade A, eu trago 45. Se eu vendi 2 unidades, eu trago 90. E assim eu vou trazendo para cá cada margem de contribuição de cada unidade vendida. Então, vai chegar um dia do mês, né? Eu comecei o mês com 43.000. No primeiro momento que eu vendi uma unidade de cada produto, já caiu para 42.561. Vai chegar um dia do mês que vai zerar, e, né? Esses 43.000 vai zerar. Né? Eu fui vendendo cada produto, um traz 45, outro traz 50. Vai chegar uma hora que isso aí é zero. Ou seja, se representa que o meu custo fixo está coberto, está pago, porque cada produto veio trazendo a sua contribuição, a sua margem de contribuição, para quitar aquele 43.000, que foi o total de custo que começou meu mês. A hora que esse 42.561 vira zero, ou seja, que eu já estou então com os custos variáveis, porque aqui, quando eu trago 45, o custo variável está pago. E na hora que eu vou trazendo tantas margens de cada produto que vai sendo vendido para ir zerando esse 43,
A hora que isso zerar, é o meu momento de ponto de equilíbrio. Então, aqui você já aprendeu mais um conceito. Ponto de equilíbrio nada mais é que o momento em que os custos fixos estão cobertos, estão pagos. É o momento zero. Então, a partir nesse momento, eu já não tenho mais prejuízo, porque meus custos variáveis estão pagos, porque eu estou separando, e os meus custos fixos estão zerados, estão pagos também. Então, é o momento zero. Significa que a primeira venda a partir desse momento, eu começo a ter lucro, porque aquele 45 da margem de contribuição do produto A vira lucro, porque eu não tenho mais custo fixo para cobrir. Então, esse momento ponto zero é o momento em que está tudo quitado, custo fixo e custo variável. Bom, então, como eu falei há pouco, da próxima venda ou serviço vendido em diante, aquela margem de contribuição se transforma em lucro. Porque eu vendo, o custo variável vai continuar existindo, porque ele existe sempre que existe uma venda, mas a margem de contribuição não precisa mais cobrir o custo fixo, porque ele já está quitado naquele mês. Então, a partir daquele momento, aquela margem de contribuição se transforma em lucro. Aí, aqui eu estou pegando um exemplo com 5 produtos, né? Colocamos aqui o A, B, o C, o D e o E. Óbvio que você está me falando, nossa, mas eu vendo 3.000 itens, 4.000 itens, 5.000 itens, como é que eu vou fazer um cálculo na unha de 4, 5.000 itens? De fato, é inviável. Então, aí, esse processo precisa estar informatizado para que surta efeito. Mas isso é um assunto para ser aprofundado, que existem muitas ferramentas no mercado que te permitem com que isso aconteça, com que isso seja feito. Mas isso é algo para a gente aprofundar. Agora que o momento é só de entender o conceito, porque as ferramentas, elas existem, né? A gente tem vários sistemas hoje, sistema acessível para todo mundo, para o pequeno, para o microempresário, que permitem você ter essas informações aí tão precisas e tão importantes. Bom, então, já sabemos isso, como calcula o custo, já sabemos o que é custo variável, o que é custo fixo, e já sabemos o ponto de equilíbrio. A partir da hora que eu sei disso, eu posso definir uma série de estratégias para aumentar o lucro, ou para fazer o lucro da minha empresa acontecer, né? Então, eu posso entrar com promoções, descontos, fazer divulgação de ações de venda, que aí entra o pessoal do marketing, enfim, eu posso criar uma série de estratégias para aumentar a minha lucratividade. Mas eu gostaria só de fazer um alerta que isso é muito bem tratado num outro módulo do nosso curso de gestão financeira, que é o gestão de fluxo de caixa. Por quê? Você aumentar a venda não significa que você recebeu dinheiro. Se você vendeu a prazo, você vendeu, isso representa a venda, mas não representa dinheiro no seu caixa. E aí as coisas podem complicar quando você também não tem uma gestão financeira bem estruturada. Mas isso é um assunto para uma outra aula. O que é importante aqui é você saber como você efetivamente calcula um custo sem que haja distorção. Entender, então, com isso, essa metodologia da margem de contribuição, sabendo distinguir o que é custo fixo do que é custo variável, entendendo como é que isso se dá em sistema de condomínio e não de rateio, e com isso saber o momento do mês na sua empresa que você atinge o ponto de equilíbrio, que é o momento zero, que todos os custos estão pagos. E a partir daquele momento, se você souber usar isso com uma gestão bem estruturada, mas descomplicada, muito simples, você passa a alavancar o seu lucro, a sua lucratividade, que é tudo que a gente quer. Bom, aqui eu apresento um roteiro muito prático. Isso é uma prática nas nossas aulas. Depois dos conceitos, a gente faz um roteirinho que é um passo a passo, receitinha de bolo mesmo,
para você saber como é que você chega aonde a gente chegou aqui. Então, se vocês forem ver, ó, bem simples, e vocês vão ver que são todos os passos que nós demos até aqui. Então, primeiro, separar o custo variável do custo fixo. Fizemos isso lá atrás. Preparar um relatório dos custos fixos total. Fizemos lá, que deu 43 mil reais. Por produto ou serviço, relacionar os custos variáveis, né? Fizemos isso lá, né? 43, 50, fizemos lá os custos variáveis. Depois, importante informatizar, falamos disso. Não esquecer de incluir os impostos sobre receitas, como custo variável, porque eles só existem em função da venda. Depois, o que nós fizemos? Subtraímos os custos variáveis do valor da venda, né? Para achar, assim, o nosso famoso margem de contribuição. Fizemos isso. Depois pegamos aquela margem de contribuição, exportamos lá para relatório de custo fixo para ir pagando, amortizando cada valor do custo fixo. E fomos monitorando isso até o momento que encontramos o ponto de equilíbrio, que é o momento zero, que era o momento que os custos fixos também estavam pagos, quitados naquele mês. Após isso, explorar estratégias de venda para você aumentar a sua lucratividade. Veja que foram todos os passos que nós fizemos até aqui. Simples, não? Então, assim você já acostuma com a nossa metodologia. No final de cada assunto, vem um roteirinho prático, passo a passo, receitinha de bolo, para que você não tenha dificuldade de aplicar isso no dia a dia da sua empresa. Afinal de contas, um conhecimento só faz sentido quando ele transforma alguma coisa na nossa realidade. Bom, então foi pensando em todas essas dificuldades que nós relacionamos, algumas delas lá no início, é que a gente criou na Caraguatá Escola para Empresários, que a gente criou treinamento para empresa familiar lucrativa, né? Para que você, de uma maneira muito descomplicada, simples, fácil, impulsione o lucro da sua empresa familiar. Esse treinamento, né, da empresa familiar lucrativa, ele foi pensado para o pequeno e micro empreendedor familiar. Ele é específico, focado para esse público, pequeno e microempreendedor, que é aquele que eu falei lá na minha apresentação, que é o tipo de empresa que eu acompanho há 40 anos. E o que busca esse treinamento? O que ele propõe para que você alcance? Ter foco em ganhar tempo e energia na sua parte operacional e focar mais nas estratégias da sua empresa, minimizar riscos de prejuízos para que você evite falência, prospectar novos clientes, fidelizar os antigos, escalabilizar seus lucros, ou seja, tornar os seus lucros numa grande escala e fazer com isso a sua empresa crescer e prosperar. Colaboração, que significa estabelecer um plano de parceria com seus colaboradores para que eles sejam de fato comprometidos com a sua empresa. Na gestão de pessoas, evitar desgaste com as pessoas, com seus empregados e aprender a delegar e a contratar pessoas competentes para a sua empresa. E, por fim, aquilo que todo mundo quer, te proporcionar qualidade de vida, que é nada de trabalhar no domingo, nada de não ter férias, nada de não ter tempo para a família. Afinal de contas, trabalhar é bom, mas descansar é bom. A família é uma bênção na nossa vida. Você ter qualidade de vida é essencial para que você possa viver bem. Então, o nosso treinamento de empresa familiar lucrativa, ele foi pensado não apenas na parte financeira, mas na tua qualidade de vida e na qualidade de vida da tua família. Bom, e como é que ele está organizado, esse treinamento, né, para a empresa familiar lucrativa? Ele está organizado em módulos, né, que a gente chama de pilares. Então, o pilar 1 é gestão financeira empresarial, que é
uma partezinha do que nós fizemos hoje faz parte da gestão financeira, né? Que é a parte de custos e definição de preço, precificação, né? Como se fala, e ponto de equilíbrio. Isso é uma pequena parte, porque tem muito mais coisas, porque aí você vai aprender também lá a controlar o fluxo financeiro e econômico da tua empresa. Você vai entender que existe uma diferença entre resultado financeiro e resultado econômico, e com isso você vai ter uma série de indicadores para você poder tomar as melhores decisões na sua empresa. Então, isso nós vamos ver lá no pilar 1, que é gestão financeira. Hoje você teve uma pequena amostra, né, desse módulo, desse pilar. Depois nós temos o marketing lucrativo, que é mostrar como você pode posicionar sua marca ou a sua empresa no mercado, como é que você pode atrair e manter os seus clientes fiéis, né? E mais do que ainda fiéis, te indicando para outros possíveis clientes. No pilar 3, você vai aprender a fazer compra inteligente, que é aquela compra na medida certa, com o custo certo, para você não ficar com dinheiro parado no teu estoque. No pilar 4, você vai aprender um pouco do RH descomplicado, que é aprender como que você contrata e como que você contrata bem a pessoa certa, como é que você treina essa equipe, como é que você faz, ou que atitudes você toma para que essa equipe tenha um bom desempenho e esteja trabalhando satisfeita ao teu lado. Então, isso a gente vai abordar nesse pilar RH descomplicado. Em logística simplificada, a gente vai aprender a controlar os processos, materiais, estoques, a circulação desses materiais, estoques, dentro de um custo mais baixo possível e ganhando em agilidade. Isso a gente vai ver lá nesse pilar. E o pilar 6, ele é voltado para a empresa familiar, para aquela pequena empresa familiar, que é fazer a distinção do que é ou de que são as questões da empresa, o que são as questões da família, de como eu posso ter um bom relacionamento da empresa no seio da família, no seio da empresa e da empresa na família, sem criar atritos, sem criar desgastes, tanto dentro da empresa quanto no seio da família. Como é que eu faço um plano de sucessão para ver quem é que vai tomar conta da empresa no segundo momento? Então, tudo isso a gente aborda nesse pilar, né? Gestão, empresa e familiar. É um pilar bastante interessante. Até porque 95% das pequenas empresas são empresas familiares. A grande maioria. Poucas são empresas não familiares. A grande maioria delas, das pequenas empresas, elas estão constituídas por famílias, são empresas familiares. Então, por isso, esse pilar é extremamente importante para que você tenha uma relação saudável dentro da empresa e dentro da sua família. Bom, esses aqui são os pilares. Aqui é uma mostra dentro da plataforma de como você acessa esses módulos. Aqui está o ambiente, né? Esses que eu acabei de falar aqui, né? Então aqui, empresa familiar lucrativa, aulas extras, que eu já vou explicar, e assim vai. Que são essas aulas extras? Essas aulas extras são aulas que vêm complementar aquilo que eu acabei de falar que tem nos módulos, nos pilares. Então, são aulas complementares para que você possa entender e aplicar melhor aquilo que estão naqueles 6 pilares que eu mencionei. Então, você vai ter todo mês uma aula extra, pelo menos uma. Tem mês que vai ter 2, 3, mas pelo menos uma aula extra nova você vai ter todo mês, né? Então, porque o nosso material, ele não é estático. Não é aquilo lá e daqui 2 anos você entra, está lá o mesmo material. Não, ele é dinâmico. Ele vai sendo renovado, ele vai sendo implementado com novidades, com temas da atualidade importantes. Então, a cada mês você vai ter um tema novo, que são essas aulas extras. Você ainda vai ter, né, além dos pilares, além dessas aulas extras, você vai ter todo o material de apoio que vai estar disponível lá. Você vai ter todo mês, a gente vai ter um encontro, porque como o nosso compromisso é com que você
não só aprenda, mas você aplique aquilo que você aprendeu no dia a dia da tua empresa, na prática na sua empresa, nós vamos ter ali todos os meses, todos os meses, sem exceção, um encontro que a gente chama de encontro do Tira Dúvidas. Esse encontro, ele é ao vivo e online. As aulas dos pilares, as aulas extras são gravadas e ficam disponíveis para você o mês todo, o tempo todo. Já o encontro de Tira Dúvidas, esse não. Esse, ele é ao vivo e online. Então, aí a gente marca um dia, aí a gente manda o link da aula para que você entre na aula e ali você possa participar ao vivo, tirando as suas dúvidas, interagindo para que você, de fato, possa, tirando essas dúvidas, aplicar isso no dia a dia. Então, nós já temos aqui, ó, alguns aulões que a gente chama, que são essas aulas extras, que vão estar disponíveis. Arte de delegar, princípio da entidade, você vai entender o que é esse princípio, que é um princípio contábil, eficiência, eficácia e efetividade, poder versus autoridade na liderança, e assim vai. Então, são temas que você vai encontrar, e como eu falei, entre outros, porque isso vai sendo renovado todo mês. Bom, e para eu participar disso tudo, quanto eu vou investir? Eu tenho dois formatos. Um plano mensal, em que eu não quero fazer um plano anual, eu quero todo mês pagar e parar a hora que eu quiser. Ele, nesse momento promocional, custa R$ 109,90 por mês. Agora não, eu quero já fazer o plano anual, onde eu vou participar o ano inteiro da escola, do treinamento, onde eu vou interagir o ano todo. Então, eu quero estar o ano inteiro participando. Então, aí, esse custo cai para R$ 79,90 mensal. Então, acaba compensando, né, para aqueles que realmente querem participar o ano todo, vão ganhar aí um bom desconto no final, né, na somatória dos meses. Então, pensa bem aí. É, mas eu tenho dúvida, será que eu vou me adaptar, gostar? Você já teve aqui uma demonstração muito rápida de uma aula, como é que ela é. Já sabe tudo que você vai ter, né? Tudo que você vai ter na plataforma, todo o material que vai sendo disponibilizado, renovado, sabe que vai ter o encontro do Tira Dúvidas, mas mesmo assim eu tenho dúvidas. Então, quando você entra no nosso site, vai ter lá, né, todas as dúvidas, né, o que se você vai ter direito a certificado, como que as aulas vão ser disponibilizadas, como é que elas vão sendo liberadas, ó, já está aqui, ó, um módulo por semana, cada semana um módulo novo, e assim vai. Mas mesmo assim ainda tenho dúvida. Então faça um teste. 2 semanas, né? Você vai ter então 2 módulos, porque cada semana disponibiliza um módulo. Então você vai ter 2 módulos completos para você estudar, aprender. Vai poder participar do Tira Dúvidas daquele mês de maneira gratuita. Então você tem, né, um teste de 2 semanas gratuitamente para que você possa participar, né? Para isso, você vai fazer lá a compra mensal, mas espera aí, testei, não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso, então você solicita o reembolso, que será devolvido 100% do valor daquele mês investido. Então, com isso, você vai fazer aqueles 15 dias gratuito, né? Você, na hora que faz a adesão, você vai passar lá o cartão, pagar um valor mensal, mas se você fez os 15 dias, não é nada disso, você desiste e vai ter os 100% daquele valor que você pagou ali na adesão devolvido. Então, é uma maneira de você testar mais profundamente, além desse teste que nós tivemos aqui hoje, dessa aula
de uma degustação, que é uma pequena parte, né, do módulo de gestão financeira descomplicada. Bom, agora que você já viu como funciona o nosso treinamento, clica no botão abaixo e comece a participar da nossa escola. Faça essa experiência de 15 dias, né, para ver se aí realmente é isso, se isso atende às suas necessidades, se isso responde aquelas perguntas ou aquelas situações que nós colocamos lá no início. Faça essa experiência. Eu estou te esperando para a gente poder fazer uma caminhada juntos para o sucesso da sua empresa. Venha, vamos caminhar juntos. Estou esperando por você.